Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E você é sempre bem-vindo, se inscreve no canal sempre que você... E que nós passarmos algum conteúdo novo, você automaticamente recebe a notificação, né? E dá o like se você está gostando do conteúdo. E como sempre, nas quintas-feiras à noite, nós sempre trazemos alguém que possa compartilhar vivências, experiências, compartilhar sua vida, compartilhar seu negócio também, por que não? Para que a gente possa, de repente, né, a gente está buscando alguma coisa e a pessoa vem aqui, fala do seu negócio, diz como é que é para estar lá. Então esse é o objetivo desse MBCV Cast, né? Estar ligado à comunidade, apresentando também à comunidade as pessoas que fazem parte do meio, do nosso meio aqui do MBCV e também de fora do MBCV. E hoje eu trago uma pessoa também. Você gosta, antes de falar quem é, você gosta de fazer ginástica? Você gosta de fazer exercício? Você gosta você tem o hábito disso? Ou você ainda está sedentário, esperando, deixando a vida te levar, a vida leva eu, né? E a gente vai falar com alguém que possivelmente deve ter uns hábitos bem diferentões, assim, né? Então nós vamos falar com Alexander Dias de Vargas, mais conhecido como Alex da Inove. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, pastora, obrigado. É um privilégio participar, eu já venho acompanhando o MBCV Cast há algum tempo e sempre a gente aprende algo novo, né? Que eu possa compartilhar um pouco do que eu vivi nesses últimos anos, tanto no meu negócio quanto com a vida cristã e trazer boas experiências para as pessoas. Então vamos lá, quanto tempo tu tá na igreja? Como é que tu chegou até aqui? Eu venho de um lar cristão, mas não evangélico, né? De um lar católico. E eu tive uma experiência, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu tive uma experiência que me deixou muito machucado. E eu fiquei perdido, assim, naquela ideia, assim, eu achava que eu fazia as coisas boas para as pessoas e eu, tipo, por que Deus fez isso comigo, com a minha família, né? E me perdi. E trabalhava junto comigo já na academia um casal do MBCV e eles perceberam isso, eles tiveram a sensibilidade de perceber isso. E um dia me disseram, Alex, tu tá indo aonde? Eu disse, não tô indo a lugar nenhum. Deixa eu te convidar para vir no culto de domingo. E no primeiro domingo eu não vi. E ele disse, tava te esperando lá e tal. Mas não tem problema, vamos no outro culto. E eu disse, vou vir. Convidei a minha esposa não quis vir. Eu vim sozinho. E uma coisa que me abraçou naquele dia, eu estava precisando tanto assim foi o louvor. Eu lembro como se fosse hoje, assim, o pastor Erley cantando. Na época tinha instrumento de sopro. E eu sempre gostei muito de música, sempre fui... E aquilo começou e depois, frequentando, eu aprendi o motivo do louvor no início do culto, que era pra gente ir limpando, assim, e estando preparado para ouvir a palavra. E aquilo foi tão bom, e eu gostei. Não lembro de nada da palavra daquele dia, porque ficou tudo muito forte o louvor. Eu quero ir de novo. E quero ir de novo, quero ir de novo, quero ir de novo. E nesses 11 para 12 anos de MBCV, já participei de ministérios, sempre estive disponível para as necessidades da igreja. Lembro de várias vezes me disponibilizar com os dons que Deus me deu, né? Eu tive um período que foi maravilhoso, onde eu cedi o meu conhecimento técnico na educação física para o Ministério de Dança. Eu lembro que a pastora Kátia, que ela dizia assim, como as meninas estão cansadas ou fracas, ou por vezes até se machucam. E a gente começou a conversar e disse, eu me disponho a vir aqui nas terças e nas quintas. Essa é a tua formação, então? Sim, eu sou formado em educação física, eu sou pós-graduado em fisiologia do exercício e eu tenho um MBA em estratégia e inovação empresarial. E tenho a Inove Academia há 18, estamos trabalhando o 19º ano dela. Né? Hoje a academia fica em Novo Hamburgo, na rua Augusto Jung, número 481. Somos hoje 32 pessoas trabalhando na academia, todas elas com o mesmo foco: cuidar
de pessoas. Então, muitas coisas que eu aprendi, tanto no ministério aqui, tanto na igreja, quanto nas minhas experiências anteriores, todas elas me focaram por uma coisa: cuidar de gente. Que legal. Né? Então, a gente sabe que hoje com os pilares, o espiritual, o profissional, então a saúde, ela precisa estar bem. Sim. E a pandemia nos mostrou muito isso. Isso já é outra pergunta que tu já pode continuar na tua fala, né? Mas eu queria te dizer, para uma academia, como que foi a pandemia? Né? Como é que vocês passaram esse tempo? Porque havia um isolamento, todo mundo ficava fora. Foi um período que eu posso dizer de trevas. Foi muito delicado, porque como eu tinha a gente sempre se propôs a ter uma responsabilidade com pessoas, a questão de manter essas pessoas saudáveis, não só os clientes, mas os funcionários. Ah, sim. Né? Então, nós optamos em manter os 32 funcionários. Nós tivemos um afastamento curto, justamente porque realmente... Depois de um tempo foi aberto assim para 2 metros, 3 metros, qualquer coisa assim, né? O distanciamento social. Então, para ter uma ideia, uma academia hoje com mais de 700 metros quadrados, nós tínhamos um universo gigante de clientes, onde eu e o meu sócio optávamos em não estar dentro da academia para dar espaço para um cliente. Porque tinha um número máximo de pessoas dentro do ambiente. Meu Deus. Então, o que acontecia? Nós íamos muito cedo, organizávamos a questão administrativa da empresa, e os professores também trabalhavam em turnos. Por exemplo, no turno da noite eu tenho 5 professores. Na pandemia era um rodízio, onde trabalhavam 2. Porque não tinha aluno, e também assim, hoje o João e a Maria trabalham, amanhã eles folgam porque os outros trabalham, para poder também ter renda para eles, ocupação, porque as pessoas ficaram muito doentes mentalmente. Sim. Né? Quem não tinha uma base sólida, um entendimento de ajuda, ficou perdido. E a academia foi por algum tempo uma válvula de escape. Eu quero sair de casa, quero ir para a academia, mas não podia. Hoje, pós-pandemia, nós aprendemos muitas coisas. Então, a pandemia realmente foi ruim, mas é aquela ideia, com conhecimento da palavra, com a fé e colocando em prática coisas que a gente aprende, porque eu acho que isso que é o mais importante, né? Como eu falo de comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Sim. E resultado em a gente entender, interpretar o que a gente aprende e colocar em prática. Né? Por vezes eu me questiono, às vezes eu estou sentado ali na igreja e falo, isso aqui eu já ouvi numa outra vez e eu não coloquei em prática. E talvez será que é isso que está faltando para que eu possa ter os resultados que eu estou precisando agora? E é muito interessante porque quando eu me proponho a fazer, quando eu me proponho a colocar, dificilmente dá errado. E eu usei muito isso durante a pandemia. O que eu posso fazer? Buscar oportunidades criativamente, né? Exatamente. Buscar alguma coisa. O que eu devo deixar de fazer? Isso também foi importante. Porque a empresa, e às vezes a nossa vida, ela vai tomando tantas coisas, e tu vai pegando. O que acontece? Mas agora eu não... Algumas coisas tu tem que abdicar. Não, isso eu não vou mais fazer, eu não quero mais. Ou, é importante para o negócio, eu passo para outra pessoa dentro da empresa fazer. Não é importante para o negócio, não edifica, não constrói, só ocupa tempo, tira. O que eu também aprendi? Algumas coisas eu tirei radicalmente e vi que não foi legal, e outras eu vou tirando lentamente, até não ter mais. E eu vi que, para mim, essa foi a melhor estratégia, exatamente. Né? Então, hoje o que aconteceu? Nós estamos com um número menor de clientes que nós tínhamos eu ia te dizer, né? Eu também, tu tá adiantando as perguntas, mas tô ok, não tem problema. Né? Mas depois da pandemia, esse retorno foi imediato, foi gradual? Ele foi assim, ele foi escalonado. Veio primeiro o pessoal com uma faixa etária. Qual seria? Aquela faixa etária dos mais jovens. Que a Inove Academia, ela é uma academia para família. Eu ouso usar o slogan da igreja, que é a igreja, né, para família, mas eu digo que a Inove também é para família. Por quê? Eu atendo o neto, o pai
e o avô. O que acontece? Pela nossa experiência, pela nossa formação, a gente tem uma formação muito de cuidado com a saúde. Temos excelentes professores que cuidam de performance, mas o core business da academia é saúde. E dentro da saúde, das suas nuances, né? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos, me especializei em reabilitação cardíaca. Meu sogro teve um episódio de infarto e não tinha ninguém na cidade para atender. Eu fui estudar e ele tá aí até hoje fazendo o futebol dele, as corridas dele, com infarto, com 25% do coração inexistente. Mas fez todo um período de reabilitação. Eu tive 5 cirurgias de joelho. Então eu estudei o meu caso. E hoje eu recebo dos médicos da cidade muitos pacientes, tipo, olha, preventivo para uma lesão de joelho ou pós-operatório de uma lesão de joelho. A academia hoje conta com 2 fisioterapeutas também. O Renato, eu ia dizer, então tu teria que ter o fisioterapeuta lá dentro, né? Hoje nós somos uma equipe multidisciplinar. Acho que não tem como a coisa funcionar ou ser tão assertiva a gente achar que sabe tudo. Porque em geral a academia é para as pessoas irem lá para fazer aquela parte estética do corpo. Em geral, né? Então a tua proposta de academia ela é diferente, então. Ela é diferente. Porque o que acontece? O estético ele vem, mas para ele vir tu tem que estar bem de saúde para poder chegar nesse nível. E nós tratamos a gente ousa trabalhar num mercado muito complicado, porque a gente ousa atender uma gama muito grande de situações. Eu atendo o estético, sim, com ótimos resultados, mas eu atendo o doente, eu atendo o pós-operatório, eu atendo o hipertenso, o diabético, o doente com alguma dislipidemia, com uma variação de triglicerídeos, de insulina, porque o exercício, o corpo ele foi concebido, e eu acredito muito nisso, tanto estudando a parte técnica, mas depois entendendo assim, como Deus foi bom, né? Como ele fez tudo perfeito. E uma coisa que eu tenho certeza que ele fez foi o corpo para se manter em movimento. Ele não pode ficar parado. E aí quando tu começa a ler a palavra e entender da história do que acontecia, o povo não parava, né? Quem parava era porque até os coxos, os doentes, eles tinham um movimento. Tinham que se movimentar, porque eles tinham que ir até alguma porta, esperar alguma coisa, ou depois... E o que aconteceu com a nossa vida atual? Tudo está sendo feito para que a gente fique menos em movimento. Sim. É o controle. Eu fiquei pensando esses dias, conversando com um aluno sobre comunicação. Ele disse, Alex, como é que era o telefone antes? Quando tu ia pra praia? Não tinha, né? Sim. Tinha aquelas cabines aqui no Rio Grande do Sul da CRT. CRT, muitas vezes eu fui lá pra telefonar pros meus filhos, alguma coisa assim. Pagava um dinheirinho lá, ia lá, tu discava pra alguém que tinha um telefone e tu tinha combinado, na quarta-feira, às 10 horas eu vou te ligar. Daí a pessoa ia na vizinha que tinha o telefone. Chegou a ligação do Alex. Normalmente na rua não era todo mundo, uma casa tinha. Uma casa. O que acontece hoje? Todo mundo tem, e tem gente que tem mais de um celular ainda. Porque é o celular da empresa, é o celular meu pessoal, é não sei o quê. Então as pessoas não precisam nem se movimentar, mas elas ficam sentadas na poltrona. O relógio eu tenho, a calculadora eu tenho, para conversar com as pessoas. Então é tudo num lugar só, né? E o que é a proposta que a gente vem? É fazer o corpo se movimentar. Nós estamos trabalhando há uns 2 anos uma pegada que é assim, na Inove você consegue, a gente te ajuda. Qual que é a tua necessidade, pastora? Eu quero melhorar, eu tô sentindo que quando eu subo as escadas eu tô ficando ofegante. E isso não acontecia. E aí a gente começa a estudar, fazer uma boa anamnese. Então é bem individualizado mesmo. Sim, é individualizado. Isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas nos procuram e dizem, aqui o serviço é personalizado e eu cuido com essa palavra. Eu digo que aqui o serviço que nós oferecemos na Inove, ele é individualizado. Eu me preocupo com a tua necessidade. Por vezes, não raro, mas acontece, de que algumas necessidades elas são comuns. Sim, aí tu junta.
daí a gente aproxima, né? Que é o grande sucesso que nós temos com as aulas coletivas. Por exemplo, nós temos uma aula que acontece terças e quintas pela manhã. Na terça é às 9 e na quinta é às 10 da manhã, que chama Zumba Gold. O que é o Zumba Gold? Nós identificamos pela procura das pessoas mais velhas que eles precisavam se divertir. Eu não conheço academia, Alex, eu não quero, eu não quero fazer força, mas eu preciso socializar. E se eu consigo associar isso com o movimento, eu tenho um melhor resultado. E o que acontece? É um sucesso essa aula, onde as mulheres vão, é um grupo só de mulheres, onde elas vão lá, conversam, trocam ideias, falam das suas dificuldades com o neto, com o filho, com comida, e dançam. Né? E o que acontece? Isso também, os nossos professores começaram a aprender, do tipo, não é a música que eu, professor, quero ouvir. Ah, sim. É a música que a turma gosta, que se sente bem. Houve um episódio, foi muito legal, e eu fiquei muito, muito feliz, porque por vezes a gente faz coisas, as pessoas estão sempre nos observando e a gente não sabe. Nós temos um professor, que é um professor de ciclismo, e ele é muito ligado, ele é muito bom. E ele tem uma sensibilidade, ele é mais velho e tal. E aniversário de uma aluna. E a aluna, ele perguntou, tem alguma música que tu gostaria de ouvir? Hoje é teu aniversário, tu vai vir na aula. Ele viu, nós trabalhamos com reservas das aulas, porque tem número limitado de material, né? Então eu reservei a aula e ela viu, fulana tá de aniversário hoje e ela vai vir na aula. E ele mandou uma mensagem para ela e ela pediu 2 músicas cristãs. E ele para mim, Alex, ela pediu 2 músicas cristãs, não é a mesma batida do ciclismo e tal. Eu disse, cara, tu é o melhor cara que eu conheço nisso. Muda a música, mixa ela. E ele fez as 2 músicas que ela pediu, as cristãs, na batida que ele precisava para aquele momento da aula. E o que foi legal é o seguinte, que foi um desejo dela, mas tinham lá 16 pessoas fazendo e todo mundo viveu aquela experiência. Sim. De que foi... E foi muito legal, que todos, nossa, mas essa música é muito legal. Então, são essas coisas que vão acontecendo e que a gente vai identificando as necessidades. Claro que é desafiador, seria muito mais fácil eu dizer, a minha academia, ela atende só homens de 25 a 35 anos que querem ficar forte. Um nichado do nichado do nichado. Mas o que eu vejo, assim, que é um modelo, e eu acho interessante pensar nele, mas o desafio que eu recebi é maior. Então é mais desafiador, eu tenho que cuidar de pessoas com seus diferentes desejos, tanto colaboradores quanto clientes, e a gente vem crescendo, voltando lá à pergunta raiz como é que foi esse retorno. Então ele veio nichado, ele foi crescendo. E o que está acontecendo agora? Lentamente, mas muito lento, mês a mês, nós estamos tendo incrementos. E qual é esse incremento? De pessoas da rede de relacionamento dos clientes que já conhecem o nosso trabalho, que indicam, eu tô me sentindo tão bem na Inove, por que tu não vai para lá? Mas lá é só academia de forte. Não, vai lá ver. Muita gente, tô levando a minha irmã, tô trazendo meu pai. Um mês atrás, uma senhora nos procurou que o médico indicou. Eu conversei com ela, passei pro professor que ia atender ela, tudo certo. Ontem o professor me disse, Alex, deixa eu te dizer uma coisa. A dona Marieta me pediu para atender o marido. Eu disse, que legal. Tu entendeu o que aconteceu agora? Ninguém coloca pessoas que tu ama, o filho, a mãe, o pai, o marido, a esposa, para que outra pessoa cuide se ela não está gostando do cuidado. Claro. Então, sem ela falar nada, ela te deu o maior sinal de que o que tu está fazendo com ela é muito bom. Sem dizer nada, só pela atitude. Eu disse, e o que tu disse? Eu disse, não, traz ele. Então, está acontecendo isso. A filha treina na academia, o pai está precisando de ajuda e nunca fez. Traz. É porque eu penso assim, ouvindo, né,
que as pessoas, eu acho que isso é a nível geral, não só numa academia, mas a nível geral. Tu vai num restaurante, tu vai numa padaria. As pessoas hoje, elas querem ter experiências, né? Elas não querem, eu tô indo lá na Inove. Não, elas querem ir num lugar onde elas têm, que nem o que tu relatou sobre essa senhora do aniversário. Ela teve uma experiência que nunca mais ela vai esquecer, né? E isso vai consolidando. Eu vejo duas coisas bem importantes e que eu cuido bastante. Uma delas, eu aprendi a ter menos, diminuir o meu nível de expectativa, para que eu possa aproveitar mais o momento. Mas a gente cria um nível de expectativa tão alto, e aí tu chega num lugar, eu queria mais. E tinha muita coisa boa ali que tu acabou não vendo. Sim. Porque então isso é uma coisa que eu aprendi a me entender. Eu era assim, só vou se for a melhor coisa, tem que ser isso. E agora e é um exercício difícil, de trabalho com nível de expectativa menor para ter coisas melhores, aproveitar mais. E uma outra coisa que eu cuido dentro da academia é assim, que o que a gente promove, ou que a gente propõe para as pessoas, que eu possa fazer para todos. Né? Sim. Entendeu? Para não alinhar, para não acontecer assim, ele gosta mais dessa aluna. Não. Todo mundo pode viver aquilo. E é o que eu digo. Então, e às vezes as pessoas precisam estar mais envolvidas. E é o que a gente propõe. De que o aluno, a pessoa ali, o nosso parceiro, ele esteja mais envolvido. Porque quanto mais tu dividir responsabilidades pelo resultado, melhores serão os resultados. Sim. É mais ou menos aquela história. O médico propôs um medicamento para melhorar determinada doença da pessoa. E ela toma o medicamento e fica parada, esperando aquilo. Quando que se ela tivesse saído da cadeira, dado uma caminhadinha, dado uma evoluída, ela teria resultados melhores. E isso é o que eu tento trazer para as pessoas. Tipo, aqui tu consegue, a Inove te ajuda, mas o que tu vai fazer também para essa ajuda? Né? Primeira coisa que a gente fala, tem que ir na academia. É comum as pessoas frequentarem assim, final de semana foi um pouco fora da rotina, eu acabei comendo mais, ou eu dormi demais, eu fiquei muito tempo sentado, eu vou para academia. Então eu vou na segunda, eu vou na terça, e a quarta começa a nossa curva. Isso é completamente errado, porque o exercício tu não acumula. Exercício é uma rotina. É que nem comer sorvete. Come ali ou depois não tem mais. Derrete, não tem mais. Então, o que nós temos? Uma campanha muito forte, que é o Eu Treino na Sexta, e com os professores orientando, inclusive dando aula dentro da academia. Por que tu tem que vir na sexta? E nós temos vários painéis que facilitam esse entendimento. Mas, resumidamente, seria o seguinte. Eu dei um estímulo na segunda, eu dei um estímulo na terça, ou até eu dei um estímulo na segunda e dei um estímulo na quarta. Só que eu fico quinta, sexta, sábado, domingo sem me exercitar. Todo aquele estímulo, o corpo é super inteligente, Deus formou ele de uma maneira magnífica, ele vai dizer só um pouquinho. Por que eu vou precisar manter esse estado de excitação, essa quantidade de massa muscular, esse volume cardíaco, esse volume respiratório, tudo isso de forma muito minimalista, mas por que eu vou manter ele ativo se eu não estou usando? Vamos parar, né? Vamos diminuir. Vamos diminuir. Ele regride, e aí essas pessoas que fazem isso sempre é um recomeço. E esse é um dos motivos que as pessoas às vezes começam o exercício e param, ou até elas não percebem o resultado. Eu ia dizer, ela não vê o resultado. Não vê o resultado. São 3 dias fazendo e 4 não fazendo. 4 não fazendo. E além disso, mais impactante do que isso, pastor. São 3 dias ou 2 dias de quantas horas? É uma. Naquele mesmo dia que eu fiz, por exemplo, eu treinei hoje às 6 da manhã, das 6 às 7. Só que eu fiquei das 7 até às 6 do outro dia sem fazer exercício. Claro que fisiologicamente nós temos vários estudos que demonstram que dependendo do nível de intensidade, eu tenho benefícios 24, 72 horas pós o estímulo, existem e são
estudos renomados e comprovados. Mas o que acontece? Eu vou querer parar depois que eu tive aquele estímulo bom? Não, eu dou um novo. E as pessoas que frequentam a academia, a gente tem esse privilégio de termos um número muito grande de clientes que estão conosco há 10, há 11, há 12, há 17 anos. Nossa, é uma vida. Então, eu vi o neto nascer, eu vi o filho nascer, o filho já está cliente, sabe? Veio junto, são as pessoas que têm os melhores resultados. Sim. Ah, mas eu não tenho essa disponibilidade, Alex, para fazer, para me exercitar, para cuidar da minha vida, sim. E aí é aquela hora da gente sentar, escrever, eu gosto de transcrever para o papel assim, o que é importante? Tá, mas vamos dizer que a pessoa não tenha a disponibilidade de tempo, de horário. Trabalha lá em Porto Alegre, tem que sair daqui 6 e pouco. Sim. Como é que funciona daí? Nesse novo modelo que nós estamos trabalhando do A Inove Te Ajuda, eu monto, os nossos professores, eles montam um treino adequado à tua necessidade. Treinos de muito resultado, e as pessoas antigamente tinham uma ideia contrária, de 30 minutos. De 40 minutos. O que acontecia? Eu tenho que ir para academia, se eu não fizer 1 hora de exercício, não vale. Vale muito, vários estudos mostrando, vários. Eu, inclusive, mudei o meu modelo de trabalho com os meus alunos particulares, onde a grande maioria, o tempo de atividade, eles reduziu para entre 30 e 45 minutos. O meu aluno, eu tenho um aluno que eu atendo ele há 21 anos. É um amigo, faz parte da minha família. Já hoje, de tantas coisas que nós vivemos. Imagina. E nos últimos 2 anos para cá, ele conseguiu aumentar a frequência dele. Ele está vindo 4 vezes por semana, excepcionalmente quando ele viaja, de 30 a 35 minutos. Nunca teve tão resultado, sendo que hoje ele é 15, 18, 20 anos mais velho de quando eu comecei a trabalhar. A gente sabe que quanto mais jovem, mais fácil os resultados aparecem. Mais rápido, né? Mais rápido. E é o melhor que ele está. Os exames clínicos, a gente tem um acompanhamento, o médico acompanha, exame de sangue, as ecografias que ele acaba fazendo de controle, os testes de força, os testes de resistência, o melhor resultado. E aí tu começa a dizer, nossa, será que eu não tenho 30 minutos para focar e cuidar de mim? É como uma leitura diária. Sim. Né? Do tipo, eu não tenho esses 30 minutos para parar, abrir a Bíblia e ler e meditar sobre ela? Será que não? E eu vejo muito as pessoas... eu ia dizer, considerando o tempo de internet hoje, que é absurdo, 3, 4, 5 horas, porque você pode acessar e ver quanto tempo você teve, né? Então, esse novo cenário das novas necessidades, nós, sim, como empresa, como Inove Academia, houve a necessidade de uma readaptação. Mudança de uma coisa interessante que vale a pena ressaltar. Antes, o nosso pico, o maior volume de atendimentos acontecia das 18 às 22 horas. Depois do horário de comercial. Com pós-pandemia, com esse retorno, isso houve mudanças. Então, por exemplo, aqueles últimos horários da noite eu tenho pouco movimento. E eu percebi uma antecipação com as mudanças do trabalho home office. Então, assim, eu trabalhei, vou lá, me exercito, volto pro meu home office. Ou assim, eu consigo ir antes, eu trabalho, porque eu ainda tenho horas laborais importantes. Então, eu treinei, saio, trabalho mais um pouco, daí terminou meu expediente. Isso foi legal, porque eu consegui reorganizar. Então, a academia como um dia todo com movimento. Com movimento, que legal. E quem trabalha no home office, ou que não seja home office numa empresa, mas que trabalha com o tempo inteiro sentado, o tempo inteiro numa posição só, precisa se preocupar com isso, né? Escuta, deixa eu te perguntar, e tu faz o teu treinamento todo dia? Ou não? Isso é uma coisa que casa de ferreiro, espeto de pau. Porém,
eu tenho uma consciência muito clara, eu tenho o meu histórico de ex-atleta, eu tive 5 lesões de joelho, então fiz cirurgias e tal. O que eu percebi? De que eu me dedicava muito em atender as pessoas e cuidava pouco de mim. E isso é meio sazonal, às vezes eu pela minha formação, eu me dedico, as pessoas me procuram e dizem, não, vamos lá, eu vou te ajudar, e esqueço um pouco de mim. Mas o que eu tenho sempre? Sempre esse entendimento de que eu tenho que voltar. Há uns 4 anos pra cá, uns 5 anos pra cá, eu nado terças e quintas, porque começou eu levando meu filho, até o meu filho poder ir no vestiário das mulheres, a minha esposa levava, depois ele cresceu, o pessoal, agora ele precisa tomar banho sozinho. E aí, no início eu disse, deixa que eu levo ele, dou aquele suporte. Eu fui uma vez, disse, não quero ficar aqui esperando ele fazer aula. Vou fazer aula com ele. E é uma experiência que eu tô com ele, é muito legal, e ele brinca, que às vezes nada mais do que eu e tal. Sim. Então eu nado 2 vezes por semana. Eu fazia até o ano passado pilates 1 vez por semana, como eu tinha essa questão de estar muito tempo em pé. Como muito tempo sentado é ruim, e eu que trabalhava muito tempo em pé. Uma posição só, independente qual seja, né? Eu tinha muitas dores nas costas e o pilates me ajudou muito, né? Eu fazia o pilates mesmo dentro da academia, fazia 1 vez por semana. E eu faço treino de força, eu falo assim, tu faz musculação? Não, eu gosto de tratar, eu faço treino de força. Porque o nosso corpo ele não entende se eu estou levantando 5 quilos de arroz ou puxando 5 quilos da melhor máquina do mundo. Ela entende que eu estou fazendo força. E aí o meu papel é identificar qual que é o nível de intensidade que eu preciso aplicar para essa força. E eu faço treino de força 3 vezes por semana. Não, faz bastante coisa. Faço bastante coisa. Então assim, mas por que eu consigo fazer isso? Tirando a natação, que é também mais curta, que é 45 minutos, mas o meu treino de hoje, por exemplo, foi 32 minutos. Eu me foquei, eu montei a minha estratégia. Hoje eu vou fazer isso, nessa intensidade. Não converso com ninguém, Quando eu fiquei pensando, parece que eu terminei tudo, olhei no relógio, terminei tudo, deu 32 minutos. Pronto, não tem a obrigação de fechar 60 minutos, como antigamente era. Não tem, e tô tendo ótimos resultados. Claro, tem um controle alimentar, tem um acompanhamento de uma nutricionista, porque a gente sempre acha que sabe o que tem que fazer. E por vezes as profissionais elas têm alguns recursos que facilitam. Aquele lanche da tarde que tu deixa de comer porque tu acha que tá sem tempo. E aí tu ficou muito tempo sem comer, consumiu proteína, que é importante, e armazenou gordura. Coisas que eu fazia muito, muito pão. É o mais fácil, né? Claro. Tem o pão, passo o pão, come, e daí gosto, fácil e tu gosta. Uniu as duas coisas. Mas tu tem um outro recurso, não deixa de comer o teu pão, mas come menos. Quem sabe tu coloca isso, mais isso. E a gente foi fazendo, e foi muito legal. Porque a gente já vinha com uma alimentação saudável, né? Por exemplo, eu não tomo refrigerante 20 bons anos. Refrigerante. Nenhuma dessas marcas, nem Guaraná, nem nenhuma dessas marcas famosas de refrigerante. O que eu tomo? Água. E eu tive num episódio no passado de um cálculo renal, e numa análise desse cálculo renal a gente identificou qual era a formação dele, que era oxalacetato de cálcio. E eu tomo todos os dias pela manhã em jejum um suco de um limão espremido, para minimizar a absorção desse e diminuir a possibilidade. A gente fala, diminuir, não vai resolver. Sim. Então eu tenho que estar sempre monitorando, controlando, e muita água. Isso fez com que a gente tivesse, para dentro de casa também não tem refrigerante, meus filhos não tomam. Não porque a gente proíbe, eles não querem, é o exemplo, né? Cultura, né? Você estabeleceu ali a cultura familiar. E tal. E muitos vegetais. O que eu aprendi e o que eu tento trazer é o seguinte: comida boa, às vezes o pessoal... Eu não sou nutricionista, às vezes o pessoal fala, Alex, o que eu como? Vai para nutricionista. O que eu posso te dizer, comida boa é comida de verdade. Tem um pequeno dito que diz que comida boa é a que você corta, não a que você abre, né? Não a que você desembrulha. Eu gosto assim, tem validade? Tá escrito validade?
Mas também isso é um privilégio de poucos, né? Porque em geral, assim, se a gente for ver o nível geral, as pessoas têm que comprar o que tem ali, porque é mesmo que a vida ficou muito corrida, rápido. as pessoas têm que chegar, fazer uma coisa rápida, né? Bom, nosso tempo deu, mas foi tão legal. Eu queria dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir para festa, você pode se divertir, você pode fazer o que você quiser. Mas uma das coisas que você não pode esquecer é que se você não tiver um corpo saudável, você pode ter o dinheiro do mundo que quiser. Também não vai conseguir usufruir da vida. Então, para se começar a ter o resultado, o fruto lá na frente, a gente precisa primeiro pensar sobre como que nós estamos tratando o nosso corpo. Então, Alex, eu vou pedir para o Alex dar um recado final para quem não está cuidando do seu corpo, para quem não faz nenhum tipo de treinamento, para quem não faz nada, quem está sedentário. E uma palavra assim de um profissional animando, Alex, as pessoas. E dá de novo o teu endereço. E outra coisa, lá perto, onde a I9, tem algum ponto que tu possa dizer, olha, é próximo de tal coisa? Sim. Então, para dar o primeiro endereço, a I9 Academia fica na Augusto Jung 481. Ela é uma transversal da Maurício Cardoso. Ela um restaurante famoso aqui na cidade, que é o Toast. Ela é em frente ao Toast. Então, vindo pela Maurício Cardoso, descendo em direção ao Toast, é do outro lado da rua. Nosso telefone é 3580 1199 e as redes sociais, o I9 Academia Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook, serão todos muito bem-vindos. O que eu posso dizer com relação à atividade física e exercício físico? Acho que essa é a grande diferença da nossa motivação. Todos nós nos exercitamos de alguma forma. Quando a gente levanta, quando vai tomar banho, quando mexe, ensaboa a cabeça, isso é um movimento, né? Isso é uma atividade. Procurem um exercício físico onde eu tenho regularidade, intensidade e disciplina. E nós estamos aqui, a I9 te ajuda, não se preocupa. Qualquer que for o problema, qualquer que for a necessidade, a gente tem um caminho. Então, Alex, mas eu não posso, eu não moro, eu estou ouvindo de outro lugar. Começa procurando algum profissional próximo da tua casa. Procura ajuda, conversa com as pessoas. Alex, mas eu não tenho ninguém aqui. Começa te movimentando. Se tu vai de ônibus pro trabalho, desce uma parada antes Eu ia dizer, e vai uma caminhada, né? Não tem custo e tu pode fazer em qualquer lugar que estiver. Se eu moro num prédio e subo sempre de elevador, por que não uma das subidas subir de escada? Se eu fico horas na TV, por que eu não diminuo um pouquinho a hora da TV e não faço uma atividade com o meu familiar, com um amigo, uma caminhada, uma conversa? Eu acho que eu preciso dar o primeiro start. Aquela história. Para correr, eu preciso dar o primeiro passo. Eu não saio correndo direto. Eu começo caminhando. Eu começo me conhecendo e começo evoluindo. E não deixem de se movimentar. Movimentem-se. Ok, então muito obrigada por participar do nosso MBCVcast. Você que gostou do conteúdo, passa à frente, né? Talvez você tenha aí seus pais, por que não dizer os pais, né? Às vezes os pais estão ali tão sedentários, tendo a condição de fazer alguma coisa, aí ó, tem uma solução para eles lá na I9 também, e nós queremos agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço e sempre à disposição. Tá bom. Tchau, gente.